Sabe o que eu queria que a gente comentasse? Era sobre uma tese que eu tenho visto muito entre os meus colegas, pessoas de esquerda bem intencionadas, que estão com essa ideia fixa de que a gente precisa resolver a eleição no primeiro turno. Cadê tua colinha? Eu tenho pensado muito... Não vou olhar a colinha. Tá. Tô indo bem sem a colinha. Eu tenho pensado muito a respeito disso, porque eu vejo que as pessoas não falam isso na maldade. Elas acreditam nessa tese de verdade. Mas quando a gente entra pra conversar... Você deve ter ouvido isso já, não ouviu? De que, tipo, de que a gente tem que eleger o Lula no primeiro turno, porque isso vai, de alguma forma, garantir com que o bolsonarismo desapareça, com que o Bolsonaro, a base do Bolsonaro fique com medo da força do Lula. Eu fico pensando sobre isso e eu não consigo enxergar outro caminho que não seja o oposto. Digo, a melhor forma de manter o bolsonarismo vivinho da Silva é você fazer uma eleição onde o Lula ganha por um percentual... Vamos supor que ganhe no primeiro turno, coisa que eu pessoalmente acredito que seja quase impossível. Pelo histórico e por tudo que aconteceu. O Ciro precisa sair, precisa arregar. Nenhuma chance. Mas veja bem, se ele ganhasse com um percentual apertado, vamos supor meio ponto, um ponto e meio, isso não seria o combustível mais forte pro bolsonarismo virar e falar, não, a eleição foi fraudada. É óbvio, porque poucas urnas, um conchavo pequeno já consegue garantir isso. E mais o seguinte, olha, o Lula no auge da popularidade dele na reeleição não ganhou no primeiro turno. E agora depois a Dilma não ganhou no primeiro turno, nem na reeleição ganhou no primeiro turno. E agora, com todo chumbado, com 1000 denúncias irrespondíveis de roubalheira, a crise econômica monstruosa que ele produziu, as pessoas sabem que dia perderam o emprego. O desemprego no Brasil vinha em 4,5%, 4,5%. Aí, com a Dilma, foi para 12%, nunca mais desceu. Está descendo aí para 11% agora, nunca mais desceu. Isso aí todo mundo sabe disso. A inadimplência, que é farra do crédito, ok, foi muito bom, todo mundo foi para o crediário, agora está todo mundo amargando. Percebe? É que as pessoas, eu não sei se as pessoas conseguem fazer esse elo, Ciro. Agora não, mas a campanha vai fazer. Você vai ver. Você vai ver. Porque eu tenho visto esse discurso crescendo do último mês pra cá. Mas isso é industrializado. Isso é uma parada que eu já pensava, assim, eu pensava, comentava em casa, inclusive. Isso sem totalmente leigo, não sou economista, não sou nada disso, não tinha nem programa ainda na internet. E eu comentava, caralho, as pessoas estão comprando carro pra caralho aí, comprando apartamento, comprando tudo caralho, mas, pô, tem que pagar, né? Como é que vai pagar essa porra? Vai produzir... Provavelmente, uma galera... Isso aí eu ouvi, inclusive, o Boechat falando. Faz tempo. Que, cara, isso daí é uma conta que as pessoas... Será que as pessoas vão conseguir bancar o apartamento que eles compraram e tudo mais e tal? Isso parecia até meio lógico. Mas eu não sei se as pessoas fazem o elo entre... conseguir dar entrada, conseguir começar a pagar aqui meu apartamento... E perceber que a mesma política que os colocou nessa posição de conseguir ter o bem, as impediu de pagar o bem mais para frente. Existe uma coisa seguinte, é a realidade e o esforço dos políticos de manipularem a realidade em seu favor. Estou dizendo que o Lula acabou de dizer que o Alckmin não foi a favor do impeachment. Disse assim, não, se zangou com o repórter. Não respeite o cara. O Alckmin foi contra o impeachment. Porra, o Alckmin contra o impeachment? São 1 milhão de declarações de militância do Alckmin. O PSDB votou em massa 100% dos votos pelo impeachment da Dilma, enquanto eu trabalhei contra. O único estado que deu 2/3 dos votos contra. E olha que eu achava o governo da Dilma o pior governo até o Bolsonaro. Disparado é o pior governo da história do Brasil, mas não cometeu crime de responsabilidade e, portanto, tinha um elemento ali institucional viciado. Pois bem, vão fazendo. Então, o Lula faz o seguinte, ele quer sumir com o período Dilma-PT. E nós vamos tentar mostrar para o povo que é a mesma coisa. Tá certo? Que é a mesma coisa. E a pergunta que eu faço para quem não for fanático. Para quem for fanático já deve ter desligado, já ter ido embora e tal. Mas quem não for fanático, a pergunta é por que 70%, meu irmão? 70% em números redondos do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Sul, do Centro-Oeste e do Norte votaram no Bolsonaro. Foi porque o Bolsonaro tinha uma obra extraordinária, vinha do passado, brilhante. Nem fudendo. Não tinha nada, era um picareta do baixo clero que roubava dinheiro na gasolina. Eu fui colega dele lá na Câmara, sabe? Roubava dinheiro da gasolina, roubava dinheiro de funcionário fantasma, um picareta dos últimos níveis que existia na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Estou te dizendo. E ele não me processa porque sabe que eu tenho as notas fiscais, tem tudo, galera. Qualquer pessoa pode ter. Portal da Transparência é só entrar lá e ver. Natália, era o nome? Natália? Era filha do Queiroz, que é o cara que tem 10 mortes nas costas, que agora está chantageando publicamente para eles apoiarem ele para deputado federal, o cara que estava ali preso e não sei o que e tal. Esse é o Bolsonaro.
E 70% do povo votou porque ele apresentou uma proposta extraordinária, entusiasmo. Porra, o cara teve uma ideia. Zero. Não, posto Ipiranga, eu não entendo nada. É apologia da ignorância. A maior parte da minha família votou no Bolsonaro e são pessoas... Agora, a razão é uma só. O colapso econômico com a passionalidade do testemunho da corrupção generalizada que o Lula trouxe como elemento central do seu modelo de poder, lá como hoje. Não, mas eles confiaram muito no PT. Eu sinto que são pessoas que eles têm uma frustração com o Partido dos Trabalhadores que é insuperável. Isso. Você entende? Porque eles falam... Eu converso hoje em dia com quem ainda não converteu o voto e eles falam... Porque tem esse discurso... É mágoa. Quem hoje em dia... Eu sou um pouco... Eu não gosto de ficar chamando as pessoas de fascista sem muito motivo. E eu tenho a humildade de saber que eu tenho 28 anos. E tem pessoas da minha família que são mais velhos, que eu respeito muito a inteligência, que sabem muito mais do que eu. Eu vou conversar e eles me ganham 1 milhão de argumentos, né? E sabem, e estavam lá vivos. E o que eles me dizem? E aí, óbvio, que as pessoas elas estão trabalhando, estão empreendendo, elas não estão ao dia inteiro ligadas na política, né? Então, são pessoas que falam, por mais que os crimes, e aí a gente discorda delas nesse ponto, por mais que os crimes do Bolsonaro sejam graves, eu não posso aceitar que eu fui obrigado a votar no PT 3 vezes. A gente deu 4 mandatos. 4 mandatos o povo deu, rapaz. E eles falam isso, eles falam assim, olha, Bruno, sem chance essa discussão. Irmão, é isso aí. Por mais que eu entenda tudo que você está falando, esse passo eu não vou dar. Não foi aqui que o Marcos Uchoa disse que entre o que rouba e o que mata, eu prefiro ficar com o que rouba? Olha para onde é que eles estão levando o nosso país. Pra mim parece uma escolha de merda. Não é uma escolha de merda, mas é que eles estavam... Sim, mas nós não podemos ir para isso, o Brasil não aguenta. Bom, mas eu acho que a grande questão que tá se pondo agora, e aí você me corrige, ou sei lá, me ajude, não é me ajude, mas assim, dê os seus argumentos para tentar mudar isso, que é o seguinte, a gente tá desenhando aí um segundo turno que é Lula e Bolsonaro. Esse é o que tá... Assim dizem as pesquisas. Assim dizem as pesquisas, exatamente. E o voto hoje em dia, a gente tem, grosso modo, números grossos, a gente tem 33%, anti-Bolsonaro, portanto pró-Lula. A gente tem 30% anti-Lula, portanto pró-Bolsonaro. E 30% que não sabe ainda. Que tá meio... mais ou menos a mesma porcentagem da última eleição. Agora deixa eu te falar primeiro. Ninguém briga contra pesquisa. Agora a gente só precisa entender que pesquisa é retrato. E a vida é filme. Então, uma coisa é o retrato. Você tô aqui... Tirou um retrato, eu estava só passando a mão. Como é que é o retrato? Não é? Não? Gostei. Eu estava só passando a mão. Então, agora eu vejo o filme. Eu estava só passando a mão e não sei o que e tal. É outra história. Então, eu não estou assustado que eu vi um fantasma. Eu estava passando a mão, fazendo um argumento. Percebe? Mal comparando, pesquisa é isso. Portanto, a vida é filme. Agora, vamos ver aqui concretamente. Eu estava mostrando para o Rolandinho, porque estão me mandando para mim aqui. Pesquisa Ibope no Rio de Janeiro, na véspera da eleição. Eu vou aproveitar para ir no banheiro. Fica à vontade. No Rio de Janeiro, primeira à esquerda. Estou brincando, quase sempre é. Pesquisa Ibope no Rio de Janeiro. Eduardo Paes, 24, Romário, 18, Garotinho, 12. Witzel, 2. Quem ganhou a eleição? Witzel. Agora, pesquisa em Minas Gerais. Ibope no dia da eleição, 2/10, na véspera, que a eleição foi dia 3. Anastasia, 33, Pimentel, 22, Zema, 10. Quem ganhou a eleição? Zema. Colômbia ontem. Hoje, na verdade, não está acontecendo. O candidato que estava em terceiro lugar tinha 10%. Ninguém dava a menor bola para ele. Chegou, ganhou uma vaga no segundo turno com 28%, agora é favorito com 41%. Por quê? Porque hoje a pesquisa tem um elemento muito mais de propaganda no Brasil moderno do que de aferição mesmo. Quem paga as pesquisas? Se você olhar, tiver curiosidade, quase todas são pagas por bancos. Olha de novo, o mesmo esquema. E os bancos querem que seja um dos dois. Querem confinar os dois e querem confinar os 3, os 4, os 5, para ter todo mundo disputando o frufru, mas tendo o compromisso de manter o sistema econômico e o sistema político, onde o suborno é mais fácil do que o convencimento. Por quê? Porque ninguém vai conseguir convencer a população, se eu mandar para um plebiscito, que o país vai cobrar 0,5% de imposto sobre as grandes fortunas acima de 20 milhões de reais e vai alcançar apenas 58 mil contribuintes e arrecadar 60 bilhões de reais por ano, dinheiro com o qual eu boto todas as crianças brasileiras numa creche em tempo integral. Um dos aspectos assim, interessantes sobre um segundo turno aqui no Brasil, eu tenho a impressão... O que foi, Zé? Não, pode falar, vai. Pode falar.
Tá. Eu tenho a impressão que se a gente tivesse um segundo turno que tivesse, para não usar teu nome, se tivesse Moro e Lula, eu acho que a gente ia ter uma eleição, um segundo turno bastante... Moro, não sei se é uma boa... Se tivesse X e Lula... Qualquer um ganha do Lula. Eu tenho a mesma impressão com o Bolsonaro. Qualquer um ganha do Bolsonaro. Porque assim, a grande questão que está aqui agora é Lula contra Bolsonaro. E um sustentando o outro. E um sustentando o outro. Se a gente tira um, o outro tá fudido. Pronto, é isso aí. Né? Simples assim. Mas isso é só uma sensação que eu tenho. Mas correta, eu sou profissional. Tá. Então, deixa eu lhe dizer, reeleição é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. A condição da disputa é tão desigual, o presidente dá uma canetada, muda juro, muda coisa, vai empréstimo, faz o bolsa no Tem a máquina a seu favor. Enfim, e tá no jornal. Fala bobagem, sai no jornal. Não fala nada, sai no jornal. Fala coisa bonita, sai no jornal, como eu já falei aqui. Tal. Então, o que está acontecendo? Pela primeira vez no Brasil, isso já tem ciência nos Estados Unidos, já houve esse precedente, o Jimmy Carter, por exemplo, é um caso importante, não é? Em que a reeleição funcionou como um plebiscito contra a situação. É o caso claro do Brasil hoje. Então, eu não sei ainda quem vai ganhar a eleição, mas eu já sei que um vai perder, o Bolsonaro. E é uma coisa científica, porque é o seguinte, nível de conhecimento 100%, nível de preferência 25%, o resto tudo rejeição. Então, o cara não vai alterar isso, porque a situação econômica vai dar uma virada espetacular, não. Tudo indica que vai tudo piorando na situação brasileira, sob o ponto de vista econômico, inflação, o diabo, que é o que interessa para a gente discutir. Não é fascismo, sabe, comunismo. Isso é tudo para distrair o povão. Ou essas agendas identitárias, para distrair o povão e não discutir essencialmente onde é que está indo a grana que nós cobramos de imposto, que é uma deveriam discutir também, né? Também tudo. Mas o essencial, Sim. O coração da coisa é a qualidade, a condição de viver, de trabalhar, de produzir, de ganhar salário, de remunerar os aposentados. Nós estamos produzindo 60 milhões de pessoas que daqui 15, 20 anos vão envelhecer sem aposentadoria nenhuma. Pela informalidade mais selvagem da história do mundo, que é o Brasil hoje. Isso tudo é o que devia estar sendo discutido. Pois bem, Bolsonaro está conseguindo 25%. 75% não quer o Bolsonaro. O Lula está conseguindo capturar 40%, 45%. Tem 30% que, por esse critério raso, que é só um critério bobo, que não explica a complexidade do movimento do voto, não querem. Desses 30, eu já tenho 12. Agora, quando você vai olhar... Datafolha mostra isso tudo. Quando você vai olhar dos 45 do Lula... 12 nas pesquisas? Sim, nas nossas internas todas. Tá. Por quê? Porque eles ajustam na margem de erro. Então, quando diz 9, é a mesma coisa de dizer 12. Margem de erro 3 e PESP de ontem. Pronto. Percebe? PESP, XP, um banco. Aí, Quest, Genial, um outro banco. Nada contra. Não estou falando da desonestidade nem nada, mas, porra, não é estranho? Tá certo? Eu pesquiso. Então, repare, nesses 45 do Lula, 15 estão votando no Lula coagidos por essa ideia de que é o único cara que vai derrotar o Bolsonaro, vai tirar o Bolsonaro, acabar com o Bolsonaro. Imperativamente ser no primeiro turno. Tem que ser no primeiro turno. Para ser um símbolo. Que é justamente o oposto, tá certo? Se você quiser derrotar o Bolsonaro, é tirar ele do segundo turno. Portanto, quem está votando agora no Lula por essa razão, devia votar em mim. Porque eu tiro o Bolsonaro. Eu estou ali no 12, o Bolsonaro 25. Sim. Ainda longe da eleição, com a condição da disputa completamente desigual, eu passo ele. Mas não tem nenhuma... Você vai ver a sensação que vai ser essas eleições. Enfim. E do outro lado, você tem 25 do Bolsonaro, uns 9 estão ali porque não querem o PT de volta. Com certeza. Mas já machucados, já não explicam mais a rachadinha, já se zanga com a vulgaridade, a falta de educação. Não pararam muito para pensar. Eu sinto que está tendo uma inércia ainda, assim, porque, ó. rapaz, é no susto. Nosso Lula está subindo e eu preciso me proteger, então eu tô com o Bolsonaro. Sei lá, mas porque é meio assim. O povo está vivendo o pão que o diabo amassou. E a centralidade do assunto política na cabeça do povo hoje não existe. Só quem está agarrado nisso é político e jornalista. Isso vai mudando gradualmente com o tempo.